Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Homem é preso por suspeita de ter abusado sexualmente de 3 enteados e porteiro de igreja evangélica também foi detido porque teria assediado uma menina. Bandidos perigosos são presos depois de mostrar o rosto durante um assalto. Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas em batida entre ônibus e caminhão. Homem é preso em flagrante suspeito de fabricar dinheiro dentro de casa. Às vésperas de completar 100 dias da tragédia de Brumadinho, o número de mortos sobe para 235. Gravações da Polícia Federal flagram o presidente do Tribunal de Justiça de Minas negociando favores. E outras gravações apontam que mais um desembargador teria pedido emprego fantasma para a mulher e o filho, também em troca de favores na corte. Para renegociar dívidas com a União, o governo de Minas terá que congelar salário de servidores. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. E hoje também vamos falar sobre os perigos da automedicação. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Nosso primeiro destaque é a prisão de um homem acusado de crimes hediondos contra 3 enteados. Ele teria abusado sexualmente deles e isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. Quem tem as informações é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Esses crimes aconteceram no bairro 1º de Maio, região noroeste de Belo Horizonte, melhor dizendo, região nordeste, Nácia. E só foram descobertos porque o caçula de 6 anos contou sobre os abusos para a mãe que chegou do trabalho ontem à noite. As 2 irmãs, uma de 8 e outra de 9, acabaram relatando também sobre os abusos. A mãe imediatamente acionou a polícia militar, que foi lá, deteve o homem. A polícia civil o ouviu, mas acabou liberando este suspeito, Inácia, porque não teria sido em flagrante. Mas segue investigando o caso, tá? As 3 crianças passaram por exames no IML hoje. O resultado ainda não foi divulgado e o homem nega as acusações. A gente segue acompanhando os desdobramentos, Inácia. Com certeza, Luciana. Obrigada pelas informações. E tem mais, hein, gente? O porteiro de uma igreja evangélica foi preso em flagrante depois de assediar uma menina de 10 anos. Isso aconteceu em Betim, cidade da Grande BH. E essa menina frequentava o mesmo templo que ele, com a família, o templo onde ele trabalhava. O homem, gente, mandava mensagens para a vítima, para essa menininha, e chegou até a fazer um vídeo dele mesmo se masturbando. Segundo a PM, as mensagens eram recorrentes. O suspeito também pedia fotos da criança nua. Ao saber do crime, o pai procurou a polícia. E 2 bandidos perigosos foram detidos na região metropolitana. Segundo os investigadores, eles já foram presos várias vezes e eram ousados. As imagens gravadas neste assalto a uma loja de produtos agropecuários em Santa Luzia ajudou a polícia a identificar os bandidos. Eles entram com a cara limpa, não se escondem, não botam nada no rosto para tampar. E quando a gente começa a investigar, a gente vê que são 2 autores já conhecidos do meio policial. As investigações começaram há uma semana, quando este circuito mostrou os suspeitos usando uma submetralhadora. Na última terça-feira, os jovens cometeram outro crime. Eles chamaram um carro pelo aplicativo e levaram o veículo, sendo reconhecidos pelo motorista porque Lucas de Moura, de 26 anos, usou a conta real dele no app e foi preso em seguida. Segundo a delegada, a prisão de Lourival de Moura, de 20 anos, ocorreu ontem à noite, quando ele se preparava para fugir para o interior. Os 2 colecionam passagens pelo sistema prisional por roubos e até homicídios. Eu vejo como um respiro para a população de Santa Luzia, porque a notícia que a gente tem, as suspeitas que a gente tem, que não são só esses 2 crimes, que são uma série de crimes contra o patrimônio praticados pela dupla. E veja agora outras notícias que são destaque nesta sexta-feira. Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas em batida entre um ônibus que levava estudantes universitários e um caminhão que transportava carvão na BR-365 em Várzea da Palma, região norte de Minas. O ônibus voltava de uma faculdade em Montes Claros e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi ele que bateu na traseira do caminhão ao tentar ultrapassar. 4 dos feridos estão em estado grave. A Polícia Militar apreendeu 16 armas e mais de 1.000 munições em um sítio na manhã de hoje, às margens da rodovia Fernão Dias, no município de São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. Um homem que morava no local foi preso. Entre as armas apreendidas tem modelos exclusivos das Forças Armadas e polícias civil e militar. A suspeita é que o armamento seria usado para roubar agências bancárias.
Suspeito de tentar matar pai e filho de 1 ano de idade, ficou ferido após trombar com uma viatura policial em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo a PM, 2 suspeitos passaram atirando em uma moto. Durante a perseguição, eles bateram contra a viatura e um suspeito ficou gravemente ferido. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de fabricar dinheiro falso dentro de casa no bairro Paulo VI, região nordeste de BH. Segundo a PM, ele ficou nervoso com a aproximação de policiais durante um patrulhamento. Foram apreendidos R$16 mil em notas falsas, computador, impressora, papel para fabricação, moldes e celular. Ministério Público de Minas Gerais recorre contra a decisão da Justiça de extinguir a ação envolvendo o deputado federal Aécio Neves a respeito de 1.377 voos considerados irregulares que teriam sido feitos quando ele era governador entre 2003 e 2010. A Justiça decidiu que o processo prescreveu porque se passaram 8 anos. Foi determinada ainda a liberação dos R$11,5 milhões que haviam sido bloqueados das contas do político em fevereiro deste ano para possível ressarcimento aos cofres do Estado. Em nota, a assessoria do deputado afirmou que todos os voos realizados durante todo o governo de Aécio Neves ocorreram dentro das normas legais do Estado. E agora falamos sobre uma notícia envolvendo o ex-governador Fernando Pimentel. O Conselho Nacional de Justiça pediu esclarecimentos ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas, o desembargador Nelson Messias, sobre supostos favorecimentos a Pimentel. Em gravações telefônicas da Polícia Federal obtidas pela Folha de São Paulo, o presidente da Corte Mineira teria atendido pedidos do PT para garantir a nomeação em 2015 da então advogada Alice Birchel para o cargo de desembargadora. Em troca, para favorecer o governo mineiro, o desembargador prometeu interferir em um processo que tratava do uso, pelo governo de Minas, de recursos de depósitos judiciais para bancar despesas com funcionalismo público no valor de R$4 bilhões. A investigação, segundo a Folha de São Paulo, também sugere que Nelson Messias teria favorecido aliados de Pimentel no projeto Olho Vivo, implantado em Belo Horizonte, quando o petista era prefeito. Vamos então às respostas dos citados. A Procuradoria-Geral da República disse que não comenta processos que estão sob sigilo. A Polícia Federal nos deu a mesma resposta. O advogado do ex-governador Pimentel, Eugênio Pacelli, disse que não tem conhecimento do processo e que não vai se manifestar. O presidente do Tribunal de Justiça, Nelson Messias, disse que em 2015 não era presidente da Corte e que é ridículo afirmar que ele teria trabalhado para ajudar o governo de Minas a obter a transferência para o Executivo dos recursos de depósitos judiciais. Messias também nega ter interferido no processo que investiga irregularidades na instalação de câmeras do Olho Vivo. E ainda até agora não tivemos retorno da desembargadora Alice Birchel. E a Folha de São Paulo trouxe ainda outra denúncia sobre integrantes do Tribunal de Justiça aqui de Minas. Gravações da Polícia Federal também teriam flagrado o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho propondo que a mulher dele se tornasse funcionária pública fantasma na Assembleia Legislativa e o filho atuasse da mesma forma na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Em troca dessas nomeações, os políticos das duas casas poderiam pedir favores ao Tribunal de Justiça. E agora a resposta dos citados. A Polícia Federal disse que não comenta sobre investigações que correm em sigilo. O desembargador Alexandre Vitor de Carvalho disse que não negociou a nomeação do filho com o procurador da Câmara Municipal de Belo Horizonte e que a esposa foi escolhida na Assembleia dentro de critérios legais e que não houve contratação no Judiciário Mineiro de pessoa indicada pela Câmara ou pela Assembleia. A Câmara Municipal nos informou que o filho do desembargador, o Guilherme Souza Vitor de Carvalho, realmente foi nomeado e que a frequência dele era apurada mediante uma declaração de próprio punho. Ainda não tivemos retorno da Assembleia Legislativa. Bom, e agora nós vamos falar aí um pouco mais de política e dos bastidores movimentados dos últimos dias. Nosso comentarista Orion Teixeira é quem vai fazer as análises para nós. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Bom, Orion, o nosso primeiro assunto é o seguinte: a aprovação da reforma administrativa do governo de Minas, que neste ano tem sido, inclusive, o nosso principal assunto aqui toda semana na coluna com o Orion. Você acompanha, você sabe. Na última terça-feira, o texto foi aprovado pelos deputados estaduais após várias mudanças. Agora, o projeto de lei precisa ser sancionado pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, que poderá concordar ou não com as alterações. Orion, quais foram os destaques da negociação que levou à aprovação da reforma? Inácio, foram 3 meses de embate aí e a principal conquista desse processo foi a capacidade de entendimento entre governo e Assembleia Legislativa, sem o qual não se pode avançar. E o ponto principal desse debate que evoluiu para essa aprovação foi a retirada da extinção da escola integral
no estado que afetaria 110 mil alunos. O governo foi convencido e manteve, salvando assim o principal da reforma, que é o enxugamento da máquina administrativa, com a redução de 21 secretarias para 12 e também o corte de cargos comissionados. Tá bom, destaques interessantes para você refrescar aí a sua memória. Agora a gente traz um outro assunto que é o seguinte. Os deputados estaduais também vetaram o pagamento de jetons aos secretários estaduais que participam de conselhos de empresas estatais. Jetons, gente, são uma espécie assim, de gratificação que engorda o salário dos secretários. Orion, podendo ganhar aí apenas R$ 8.500, você acha aí, prevê para nós que vai ter secretário desistindo do cargo? Há esse risco sim, Nácia. Então o governador Romeu Zema está com esse dilema: vetar esse fim do jeton ou deixar como está. Se ele vetar, corre o risco de ser bastante criticado, já que ele, durante a campanha eleitoral, ele também criticou essa medida. E ontem ele disse que considera o jeton uma prática condenável. Ele teria duas saídas aí nesse sentido: aumentar os salários dos secretários de Estado, o que também traz críticas e dificuldades porque o Estado está sem dinheiro, está quebrado e até parcelando o salário dos servidores. Se não houver esse reajuste, realmente aí um ou outro secretário deve pedir para sair. E a gente vai acompanhar. Outro assunto, gente, a reforma administrativa é o primeiro passinho aí para o governo de Minas conseguir renegociar a dívida com a União, que já está em 89 bilhões e 500 milhões de reais. O Estado também precisará aderir ao regime de recuperação fiscal, que vai exigir, entre outras coisas, que o salário de servidores fique congelado por 3 anos e que estatais sejam vendidas. Orion, o texto desse regime aí ainda não chegou na Assembleia, né? Tem um prazo para isso acontecer? Não tem, mas depende do governo. Quanto mais cedo ele enviar para a Assembleia Legislativa, mais chances ele teria de, neste ano ainda, concluir essa negociação com o governo federal, que não será fácil, porque na Assembleia Legislativa tem que ganhar a aprovação, por exemplo, de venda de estatais como a CEMIG, Copasa. Isso aí nós temos até travas constitucionais que impõem consulta popular, plebiscito, para que elas sejam vendidas, privatizadas ou não. Então, não é uma discussão fácil, o governo precisa acelerar esse debate para que ele ainda neste ano possa formalizar esse acordo e ganhar esse fôlego financeiro esperado. Agora, pensando então nessa formalização do acordo, se Minas conseguir de fato postergar, por quanto tempo o pagamento da dívida pode ficar parado ali ou parcelas seriam diminuídas? O que acontece? A previsão é de ficar 36 meses, 3 anos aí, sem pagar o serviço da dívida, o que traria uma economia mensal de 500 milhões de reais. Além disso, na verdade, o Estado já não está pagando essa dívida há muito tempo, mas consegue, com aval do governo federal, crédito na praça. Então, ele poderia contrair novos empréstimos e, através desses empréstimos novos, pagar dívidas velhas. Tá certo? Mais um assunto. Ontem, gente, o governador Romeu Zema se reuniu com representantes dos veículos de comunicação para explicar um pouco melhor o que ele vem fazendo no governo e ele disse que deverá lançar um pacote para privatizar rodovias e que poderá trocar a IPVA por pedágio. Explique melhor essa ideia para a gente, Orion. Inácio, eu participei desse encontro com o governador Romeu Zema e ele realmente reafirmou que nem o Estado, nem a União, o governo federal, tem condições de fazer investimentos na malha rodoviária, de melhorias e infraestrutura. Então, a ideia seria lançar um pacote de concessões, numa parceria público-privada, para que a iniciativa privada, as empresas, assumam esses trechos de rodovias e através do pedágio. Ele acha que uma rodovia pedagiada poderá trazer melhores recursos para os seus usuários. E foi aí que ele defendeu, então, uma mudança na legislação de trocarmos o IPVA pelo pagamento do pedágio. Ou seja, só pagaria quem fizesse uso das estradas. Quem mantivesse o carro dentro de casa, na garagem, não pagaria o IPVA, por exemplo. Tá certo, Orion. Agora um último assunto rapidinho aqui para o nosso telespectador, e que é o seguinte: os vereadores de Belo Horizonte decidiram ontem instalar uma comissão para investigar o vereador Cláudio Duarte do PSL por quebra de decoro. O parlamentar já está sendo investigado pela polícia por suspeita daquele crime de rachadinha, no qual ele supostamente exigia que os funcionários do gabinete devolvessem parte do salário. Se 28 vereadores forem contra a conduta de Cláudio Duarte, ele terá o mandato cassado. Orion, fazer uma apuração desse tipo dentro da própria Câmara não deve ser difícil para os vereadores, né? Se o espírito de corpo não impedir, sim, não terá difícil, porque as provas são muito robustas. É muito provável até, com o desenvolvimento dessas investigações, dessa apuração, que o vereador Cláudio Duarte chegue até a concluir optar pela renúncia mesmo do seu próprio mandato. Caso contrário, ele deverá enfrentar essa cassação, porque o clima hoje é de indignação entre os vereadores. A gente acompanha você também. Um prazer. Até semana que vem. Obrigada. Um abraço, boa noite. Bom, gente, subiu para 235 o número de mortos vítimas da tragédia com a barragem da Vale lá em Brumadinho. 35 pessoas ainda estão desaparecidas e amanhã vamos completar aí 100 dias de buscas.
Foram 100 dias de muito trabalho pesado, exaustivo e efetivo, e que ainda não está perto de terminar. O compromisso que foi assumido, pelo Corpo de Bombeiros é que ficaríamos aqui pelo tempo que fosse necessário e somente terminaríamos a operação em duas hipóteses. Uma hipótese que é a localização de todos os desaparecidos e a outra hipótese é a questão de não haver mais condição biológica de avançarmos nas buscas devido ao avançado estado de decomposição de alguns corpos. A Operação Brumadinho já é a maior operação de busca e salvamento do Brasil. Mais de 2.000 militares envolvidos. 31 aeronaves já foram utilizadas. As 22 equipes com cães foram responsáveis por cerca de 70% dos salvamentos. Nós estamos agora em um ponto onde nós conseguimos ver exatamente aonde a barragem se rompeu. Só para termos uma noção da quantidade de rejeitos, segundo o Corpo de Bombeiros, o volume da lama ultrapassa 10 milhões e 500 mil metros cúbicos, o que equivale a mais de 4.000 piscinas olímpicas cheias de lama. Estamos nesse momento com 87% das vítimas já localizadas e identificadas e ainda existe uma quantidade de corpos e segmentos corpóreos muito grande a serem identificados. Então a nossa expectativa é que à medida que o trabalho vai avançando, que os resultados de DNA eles possam sair, a gente consiga reduzir ainda mais essa lista. Para que a gente conseguisse chegar nesse número, o Corpo de Bombeiros fez durante esses 100 dias mais de 600 localizações e recuperações de segmentos. Esses segmentos, como às vezes mais de um segmento corresponde à mesma pessoa e também existem segmentos de animais, a gente tem esse número, mas esse trabalho de mais de 600 ele é resultado de um trabalho incansável que está sendo feito pelos bombeiros. Mais de 3 meses depois da tragédia, o que as equipes de buscas conseguem encontrar são pequenos fragmentos, isso devido ao impacto da ruptura da barragem. Mas no domingo de Páscoa foi encontrado um corpo em condições consideradas positivas para os peritos do IML. Foi um caso que chamou a nossa atenção porque foi possível colher impressões digitais desse caso ainda. A gente imaginava nessa etapa do processo que a gente ia perder métodos mais céleres e rápidos de identificação, mas foi possível com todo esforço, diante de um exame que a gente chama de necropapiloscopia avançada, coletar a impressão digital desse caso. A barragem de Brumadinho se rompeu no dia 25 de janeiro, matando 235 pessoas. 395 foram localizadas, 35 continuam desaparecidas e 137 sobreviventes permanecem fora de casa. Hoje é o dia do uso racional de medicamentos e no próximo bloco você vai ver que muitos belo-horizontinos aprenderam nesta sexta-feira sobre os perigos da automedicação. Governo federal, estados e empresas se unem para tentar aumentar a geração de empregos no país. Minas foi o palco hoje de manhã do lançamento do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos. Representantes de entidades do setor produtivo local e empresários dos mais diversos setores e portes do estado participaram do evento, que teve a presença do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do governo federal. Nós vamos simplificar o E-Social e Bloco K, que sempre são indicados pelas empresas como grandes entraves e dificuldades para a produção, para a geração de empregos. O governador de Minas Gerais não falou com a imprensa, mas fez um breve pronunciamento. Eu dedicava mais tempo a entender a regulamentação, a tributação, do que propriamente a atividade varejista. Então, alguma coisa está errado num país que funciona dessa forma. Uma das questões levantadas é que, se uma vez fortalecido o setor privado, a relação com o consumidor ficaria fragilizada. São medidas para fortalecer a escolha do consumidor e também dar mais poder para o trabalhador, para que ele consiga um emprego que ele deseja, sem que a empresa tenha tanto custo para contratá-lo, que acaba fazendo com que ele seja contratado de maneira precária, informal ou com salário muito baixo. Esse espírito liberal, que quer dizer liberalidade com responsabilidade, ele precisa acontecer esse choque no Brasil. Como o primeiro objetivo do programa é percorrer todas as unidades da federação para mapear os gargalos e debater políticas públicas para desburocratizar e destravar o país, foi lançado o aplicativo Mobiliza Brasil,
que permite aos empresários presentes indicar os principais obstáculos que serão levantados para que haja políticas públicas para a resolução das questões. De acordo com o Ministério da Economia, as medidas devem ter efeito num prazo de 1 ou 2 meses e o impacto maior em 180 dias. Nós acreditamos que o tamanho de Minas, o potencial de Minas, vai fazer com que esse estado cresça muito nos próximos anos, se nós conseguirmos desacorrentar o nosso setor produtivo. E o assunto agora é a saúde. No dia do uso racional de medicamentos, quem passou pela rodoviária da capital recebeu orientações sobre os riscos da automedicação. O uso incorreto de remédios é a principal causa de intoxicação no país. Rosália diz que sempre se medica por conta própria. Há cerca de 3 anos, ao sentir fortes dores de cabeça, a professora resolveu tomar um analgésico. Mas uma alergia ao remédio fez com que ela fosse parar no hospital. Pensei que fosse morrer, porque eu não conseguia respirar. Falei, nunca mais vou me automedicar. Só que esse nunca mais durou uma semana. Da mesma forma que a Rosália, 77% dos brasileiros costumam tomar medicamentos por conta própria. É o que afirma uma pesquisa do Datafolha. Mas quem faz o uso indiscriminado do remédio corre riscos, até de morte. A gente sabe atualmente que 10% das internações em ambiente hospitalar são relacionadas ao uso indevido de medicação. A gente sabe também que a maioria das intoxicações que chegam ao hospital são relacionadas ao uso indiscriminado de medicações. A procura por orientação é sempre o melhor caminho e foi pensando em dar informações mais precisas à população que o Conselho Regional de Farmácia promoveu hoje a abertura do Dia do Uso Racional de Medicamentos, uma campanha que pretende tirar as dúvidas de muita gente. A rodoviária de Belo Horizonte foi o lugar escolhido para orientar os pacientes. As unidades básicas de saúde aqui de Belo Horizonte, elas recolhem esses medicamentos e fazem a destinação correta. Então, jogar um medicamento no lixo comum, no vaso sanitário, não é uma prática adequada, porque vai poluir o meio ambiente. A gente sabe que a maioria dos brasileiros tem a famosa farmacinha e é importante que essa farmacinha ela seja guardada em um local seco, fresco, livre de umidade. Então, banheiro e cozinha não são locais ideais e sempre verificar também a validade antes de tomar. Além da capital, outras 16 cidades mineiras vão sediar a campanha. Para levar as informações até a população, o Conselho vai contar com a parceria da FUNED, do SESC e de instituições de ensino. Ao saber da campanha, Rosa veio correndo e trouxe todos os medicamentos que usa para tirar as dúvidas. A dona de casa saiu esclarecida. Vou levar o folhetim que eu passo para outras pessoas, minhas filhas, meus filhos, me explicou maravilha, bacana. E a seguir vamos te lembrar que o Dia das Mães está chegando. Muitos filhos já lotam as lojas para fugir das compras de última hora. O Dia das Mães está chegando e as lojas já estão mais cheias. Essa data é o segundo Natal do varejo e neste ano, pelo menos 60% dos brasileiros devem comprar presentes para a mamãe, gastando até R$200. Elisete está pesquisando o que vai comprar, mas não quer se endividar. Um bom perfume, no máximo uns R$200, estourando. Camila, de 10 anos, diz que já tem várias opções. O que minha mãe gosta é tipo brinco, salto, só que com um salto um pouquinho menor. Ela gosta de calça. E dá para perceber que os comerciantes estão investindo no Dia das Mães pela quantidade e variedade de produtos. Só nessa loja são 300 itens. São mais de 300 itens e a gente aposta muito no período de mães, que é o nosso segundo Natal. Então a expectativa para a data está muito alta. Não dá para deixar a data passar em branco, mas é preciso cautela, sim. Se você puder fazer uma pequena lembrança, mas que cabe no seu orçamento sem fazer alguma dívida, é preferível. O comércio agradece, o Ciranda Financeiro agradece, o seu bolso agradece e sua mãe agradece também. E mesmo com disposição para não economizar, o Carlos confessa que não é fácil encontrar um presente para a mãe dele. A gente fica perdido, porque tem muita opção. É um perfume, um óleo, uma bolsa... É muita coisa. Dentro dessa caixinha tem brinco de várias cores. Rosa, verde, prateado. O Luciano fica perdido aqui na frente, Luciano. São tantas opções, que é difícil a gente escolher. Olha só, cada um mais lindo do que o outro.
O palpite da mulher foi decisivo para antecipar a compra. É difícil, sempre a esposa tem que vir ajudar, para a mãe e para a sogra. 6 em cada 10 consumidores prometem comprar presentes para o Dia das Mães. A maioria planeja gastar até R$200. E na lista do que as mães mais desejam ganhar estão roupas, sapatos e acessórios. Um celular também é bem-vindo, principalmente se for um smartphone. 45% vão comprar um presente mais caro este ano. Dona Alminda, de 77 anos, tem 5 filhos. E só nesta feira de artigos femininos encontrou 3 dicas de presentes. Um cachecol, uma bolsa e um vaso com plantinhas. Panela, de jeito nenhum. A senhora já está cansada de cozinhar? Já estou cansada de panela. Quer rever o Jornal de hoje? Acesse o YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá!